Enquanto muitas pessoas dormem, outras saem na calada da noite para cometer atos horríveis. Pessoas que aparentemente são consideradas como um bom sujeito, uma pessoa gentil e educada, quando na verdade, tudo isso não passa de uma fachada para enganar a todos ao seu redor. Muitas vezes, um lobo vive na pele de um cordeiro. Eu sou o Mike e você está no canal Mike Curioso. Gostaria de pedir para que se inscreva no meu canal e deixe um seu joinha, porque isso daí me ajuda muito. E realmente me ajuda muito mesmo. Enfim, bora pro vídeo. Edmund Kemper, também conhecido como o assassino de colegiais. Eu sabia que ia matar muito antes de começar a matar. Sabia que as coisas acabariam desse jeito. As fantasias eram fortes demais. Com seu tamanho nada convencional de 2,10 metros, pesando 135 quilos e com um QI de 145, Edmund está preso desde o dia 20 de abril de 1973. Foi acusado de cometer crimes como assassinato, necrofilia e canibalismo. Seu período de atuação foi entre 1972 até 1973. Edmund teve uma infância triste, pois era alvo de zombaria de quem deveria amá-lo e protegê-lo. Essa pessoa era sua mãe. Desde criança, sua mãe tirava sarro do seu jeito desajeitado e um pouco esquisitão, fazendo com que ele desenvolvesse um forte sentimento de inferioridade. Conviver nesse ambiente tóxico criou um ódio extremo da sua mãe e de todas as mulheres, acreditando que a única forma de não ser rejeitado por elas seria se elas estivessem mortas. Os primeiros sinais da perturbação mental de Edmund foi ainda no ensino fundamental. Enquanto crianças da sua idade brincavam de forma saudável, Edmund gostava de fingir que estava sendo morto numa câmara de gás, ou então passava seu tempo livre torturando e matando animais domésticos. Por volta de 1963, com seus 15 anos, foi enviado para morar com seus avós paternos em uma fazenda em Norfolk, na Califórnia. No mês de agosto do mesmo ano, ele cometeu seu primeiro assassinato. Sua avó estava sentada na mesa da cozinha quando Edmund atirou em sua cabeça utilizando um rifle calibre 22. Em sequência, apunhalou-a repetidas vezes e por fim arrastou o corpo para o quarto dela. Algumas horas depois, seu avô chega na residência e também é morto a tiros, enquanto ainda estava na porta de sua casa. Após cometer este ato terrível, ligou para sua mãe avisando sobre o que havia feito, sentou-se e aguardou tranquilamente a chegada da polícia. Antes de completar seus 16 anos, Edmund foi internado no Hospital Estadual de Atascadero, na Califórnia, diagnosticado como esquizofrênico paranoide. Passou seus próximos anos maravilhado, ouvindo histórias dos outros pacientes, sendo a maioria deles estupradores em série. Com seu QI de 145, adotou uma máscara de docilidade e religiosidade, obtendo liberdade condicional depois de apenas 5 anos. Edmund não teve nenhum acompanhamento psiquiátrico após ter recebido alta. Somente alguns anos depois, em setembro de 1972, foi examinado por uma equipe de psiquiatras, determinando que ele havia se reabilitado e então deram baixa em todos os seus antecedentes criminais. Logo após a entrevista, Kemper entra em seu carro e parte rumo às montanhas de Santa Cruz. No interior do porta-malas estava a cabeça de uma menina de apenas 15 anos, no qual ele matou, estuprou e esquartejou após oferecer-lhe carona, um dia antes de ser entrevistado pela equipe de psiquiatras. Seu modus operandi era oferecer carona a jovens colegiais, levá-las até uma estrada deserta, esfaquear até a morte e depois levar os corpos para sua casa, onde realizava suas perversas fantasias sexuais. Em seu último ato de crueldade, após uma calorosa discussão com sua mãe, Edmund entrou no quarto dela e a matou espancada com um martelo. Logo em seguida, a decapitou, praticou necrofilia com o corpo e, posteriormente, utilizou a cabeça para jogar dardos. No total, ele assassinou 10 pessoas, incluindo seus avós e sua própria mãe. Após seu último ato, fugiu para o leste até chegar no Colorado, e ao perceber que ninguém estava procurando, ligou para a delegacia de polícia, no qual ele tinha amizade com vários integrantes da força policial, e confessou o crime. No começo, os policiais se recusaram a acreditar,
pois conhecia o Edmund e se negavam a aceitar que um homem dócil como ele seria capaz de cometer aqueles atos horríveis. Em seu julgamento, o juiz perguntou a Edmund qual castigo seria apropriado pelos seus crimes. Ele então respondeu: morte por tortura. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, onde permanece até hoje. Mais tarde, ele serviu como peça-chave para o FBI. Seus depoimentos foram essenciais para o desenvolvimento do método utilizado até hoje pelas autoridades para identificar serial killers e até para a prisão de outros criminosos. John Wayne Gacy, também conhecido como o Palhaço Assassino. Os mortos não vão incomodá-lo. É com os vivos que você precisa se preocupar. John era considerado um homem brilhante, um exemplo a ser seguido por todos. Mas o que ninguém sabia era que por trás da sua aparência de bom moço existia um sádico assassino em série. Foi acusado de cometer crimes como assassinato, estupro e tortura. Seu período de atuação foi entre 1972 até 1978. Como a maioria dos serial killers, John também teve uma infância triste, pois sofria nas mãos de seu pai, John Stanley, um alcoólatra que agredia fisicamente a esposa e os filhos. Entre eles estava John Wayne Gacy. John tinha um forte afeto pela sua mãe e suas duas irmãs, o que fazia com que seu pai vivesse chamando de maricas, filhinho da mamãe. Com apenas 7 anos, foi molestado sexualmente por um amigo da família, um empreiteiro local que o levava frequentemente a passear em sua caminhonete para poder tocá-lo inapropriadamente. Sabendo da índole do pai, nunca falou nada sobre o ocorrido. Durante sua adolescência, não podia praticar esportes por causa de um problema cardíaco, o que fez sofrer bullying de seus vizinhos e colegas de escola devido ao seu peso. Em 1964, já na sua fase adulta, casou-se com Marilyn Myers. E em 1966, seu sogro comprou 3 restaurantes do KFC, em Waterloo, no estado de Iowa. Ele então começou a administrar os restaurantes. Neste mesmo ano, tiveram seu primeiro filho, Michael, e no ano seguinte nasceria sua filha, Christine. Segundo John, descreveu essa época como perfeita, pois tinha estabilidade financeira, estava casado e seu pai finalmente teria dito sentir orgulho dele, algo que John sempre desejou ouvir. Porém, em agosto de 1967, cometeu a sua primeira agressão sexual. A vítima era um menino de 15 anos, no qual ele embebedou e o convenceu a fazer sexo oral nele. John foi preso e sentenciado a 10 anos de prisão. Um dia após ser condenado, Marilyn pede o divórcio e se distancia por completo de John, requisitando a posse da residência do casal, propriedades, guarda exclusiva dos 2 filhos e pedindo o pagamento de pensão. O tribunal decidiu a favor de Marilyn e o divórcio foi finalizado em setembro de 1969. John nunca mais voltou a ver a sua primeira esposa e seus filhos, Michael e Christine. No seu tempo preso, graças à sua boa conduta como prisioneiro, foi liberado após 18 meses de cárcere. No ano de 1972, casou-se novamente, agora com Carole Rolfe, e abriu sua empreiteira. No mesmo ano, cometeria o seu primeiro assassinato. Timothy McCoy, um jovem de 16 anos, que passou a noite na casa de John. Acordou cedo e preparou o café da manhã para os dois, uma maneira de agradecer a John por tê-lo deixado dormir em sua casa. Timothy foi acordar John e não percebeu que ainda estava segurando a faca que usou para preparar o café da manhã. Assustado, Gacy pula da cama e ataca o garoto, achando que ele queria machucá-lo. Tira a faca da mão do jovem e o esfaqueia repetidamente até a morte. Para se livrar do corpo, enterrou o garoto debaixo da sua casa e o cobriu com concreto. Após esse período marcante na vida de Gacy, ele percebeu que seu verdadeiro prazer era matar. Como eu havia dito, John era considerado um cidadão modelo a ser seguido. Tinha uma ótima imagem na cidade onde morava. Uma de suas atividades preferidas era se vestir de pogo, ou palhaço, e entreter crianças doentes no hospital local. Mas por dentro era um assassino cruel e impiedoso. Seu modus operandi era atrair jovens garotos para sua casa, alguns deles funcionários de sua empresa,
mas a grande maioria eram garotos de programa. Ao chegarem na casa, ele o algemava, sodomizava e torturava durante horas antes de cometer o ato final, chamado o truque da corda. Enrolando uma corda de nylon em volta do pescoço da vítima, John usava o cabo do martelo para apertar lentamente a corda, atingindo o orgasmo sexual enquanto a vítima era estrangulada até a morte. No total, 33 garotos tiveram o mesmo fim no decorrer de 6 anos. John Wayne Gacy foi preso em dezembro de 1978, após ter sido investigado pela morte de Robert Pist, um jovem de 15 anos que trabalhava numa farmácia e que havia marcado uma entrevista de emprego com John. Mas antes disso, avisou sua mãe para onde estava indo, e após seu desaparecimento, Gacy se tornou o maior suspeito da investigação. Com um mandado de busca em sua casa, os policiais encontraram um alçapão que o levaram até o porão da casa, onde estava inundado e com um cheiro horrível. Ao drenar o local, encontraram no meio a lama fétida pedaços de carne humana e uma grande quantidade de ossos. Confrontado com essas descobertas, Gacy confessou sobre seus terríveis atos e revelou onde havia dado fim aos corpos que não couberam no porão de sua casa. Em 1980, Gacy foi condenado à morte, sendo executado por injeção letal apenas 14 anos depois, em 1994. Suas últimas palavras foram: "Beije minha bunda." Andrei Chikatilo, também conhecido como o Estripador da Floresta. Quando usei minha faca, isso me trouxe alívio psicológico. Eu sei que tenho que ser destruído. Eu fui um erro da natureza. Um professor, pai de família e um bom marido, assim que Andrei era conhecido, que mais tarde seria chamado pelos psiquiatras de monstro. Um homem aparentemente normal, que quando dominado pela sua sede de sangue, se transforma numa criatura feroz, que rasga e devora suas vítimas. Foi acusado de cometer crimes como assassinato, canibalismo e agressão sexual. Seu período de atuação foi entre 1978 até 1990. Nascido na Ucrânia nos anos 30, época em que a União Soviética dominava tudo por lá, Andrei cresceu num ambiente pobre e triste. A violência e a escassez faziam parte da vida da maioria das pessoas, inclusive na vida de Andrei, que ainda jovem ouviu de sua mãe que seu irmão mais velho havia sido sequestrado e comido pelos vizinhos, prática que muitas famílias adotaram para poderem sobreviver à fome. Muitos acreditam que ele sofreu de hidrocefalia quando nasceu, o que acarretou diversos problemas genitais e urinários, algo que, mais tarde, explicaria sua impotência sexual. Era alvo de bullying por parte de seus amigos e colegas, devido à sua disfunção erétil. Devido ao trauma, teve algumas tentativas frustrantes ao tentar se relacionar sexualmente com garotas. Então resolveu focar aos estudos e à leitura. Na sua fase adulta, já era um homem culto e lecionava no ensino médio. Por ser tímido e de voz mansa, era alvo de zombaria dos alunos, o que levou a andar sempre com uma faca, pois tinha medo de ser atacado pelos mesmos alunos. Ao passar do tempo, começou a receber diversas acusações de assédio infantil, o que fez com que ele ficasse mudando constantemente de escola onde lecionava, até ser expulso por tentar praticar sexo oral com um garoto adormecido. Aos 42 anos, ele passou de pedofilia para assassinato. Sua primeira vítima foi uma garotinha de apenas 9 anos, que estava em uma parada de bonde quando Chikatilo a levou para longe dos olhos públicos, oferecendo chicletes. Levou até um barraco e, após uma tentativa fracassada de estupro, apunhalou a garotinha diversas vezes e descartou seu corpo, jogando no rio. Muitas evidências ligavam Chikatilo ao crime, mas a polícia se recusou a acreditar que um professor casado teria cometido tal ato, e acusou um rapaz que já havia passagem na polícia por estupro e assassinato. O homem foi condenado e executado pela morte da garota. Após ter perdido o emprego de professor, Chikatilo e sua família se mudaram para Rostov, onde trabalhou como gerente de suprimentos em uma fábrica, e foi nesse período em que ele libertou de vez o seu monstro interior. Durante os próximos 12 anos, Chikatilo rondou paradas de ônibus e estações de trem em Rostov e outras regiões. Seu modus operandi era abordar suas vítimas
sendo a grande maioria meninas, meninos e algumas moças, oferecia comida, dinheiro ou um passeio de carro. Ao aceitarem, levava sua presa até uma floresta e lá começaria o seu sinistro ritual. Ele as amarrava com uma corda e então as atacava usando uma faca, os dentes ou a própria mão, rasgando e comendo o corpo de suas vítimas, às vezes enquanto ainda estavam vivas. Chikatilo fartava-se dos órgãos internos e mais tarde, após ser preso, confessaria que tinha preferência pelo sabor do útero. Apesar de uma enorme caçada estar sendo feita por fora dos holofotes, os assassinatos não eram divulgados na mídia, pois a União Soviética insistia em dizer que serial killers eram produtos do capitalismo decadente, e assim deixando a população desprevenida e vulnerável. Somente em 1990, ou seja, 12 anos depois de começar a matar e ceifar a vida de 53 inocentes, Chikatilo foi capturado e em 1992 foi julgado. Seu julgamento foi polêmico, pois Chikatilo foi mantido dentro de uma jaula para sua própria segurança, com um tribunal lotado de parentes das vítimas gritando e clamando pela sua cabeça. Dentro da jaula estava um monstro, rasgando suas roupas, mostrando o pênis para a multidão e gritando obscenidades contra o juiz. De um homem culto de meia-idade, pai de família e avô, passou a ser naquele momento quem ele realmente era, o estripador da floresta. No dia 14 de fevereiro de 1994, depois do seu pedido de clemência ser rejeitado pelo presidente, Chikatilo foi levado para um pátio da prisão e executado com um tiro na cabeça. Estejam sempre atentos, pois nunca se sabe onde ou quando iremos esbarrar com um psicopata. E é com a frase de um terrível serial killer que me despeço de todos. Nós, serial killers, somos seus filhos, nós somos seus maridos, nós estamos em toda parte.